Provérbios 28 nos fala que os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Os maus fogem porque eles fazem maldades, enganam, mentem, trapaceiam, tomam emprestado e não devolvem, são pessoas que não buscam a Deus. Então, quando surgem situações difíceis, eles fogem, em razão de não saberem o que fazer e porque, mesmo quando ninguém os persegue, eles têm medo, porque sabem que fizeram coisas ruins para outras pessoas ou porque não têm a confiança em Deus. Portanto, seja uma pessoa que busca a Deus espiritualmente. Na parte espiritual, quando você busca a Deus, você está sendo uma pessoa que, no critério da Bíblia, é uma pessoa boa. Quando você busca a Deus, você recebe o Espírito Santo e você, nas adversidades da vida, você tem confiança. Você não fica com medo das adversidades, porque o próprio Deus te dá forças para que você seja valente como um leão, para que você tenha força. Quando você é honesto, veja que o texto fala assim na segunda parte: o homem honesto é valente como um leão. Quando você é honesto e verdadeiro com Deus nas suas orações e fala a Deus, eu estou diante desse desafio e eu não sei como resolvê-lo, e você é sincero e verdadeiro, o próprio Deus coloca força naquele que pede a Ele e faz que você tenha força para conseguir vencer a dificuldade, a situação difícil, porque Ele vai na frente. E no que diz respeito aos contratos, a ser honesto e verdadeiro, quando você honra os seus contratos, honra a sua palavra, é verdadeiro no seu casamento, é honesto com as pessoas, você também é valente, porque você não tem medo de nada. Você sabe que pode andar com a cabeça erguida, mas quando você engana, mente, trapaceia, adultera, não é confiável. Aí você está o tempo todo correndo, fugindo, querendo se esconder de um, de outro, porque tomou dinheiro emprestado de um e não pagou, então tem que ficar o tempo todo fugindo. Versículo 2: Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. O versículo 2 nos fala que nós temos estabilidade política, governamental, econômica, com relação à segurança, à questão social, quando nós temos pessoas que lideram, que são inteligentes e que são sensatos. Quem são as pessoas que são inteligentes? São aqueles que entregam a nação para o reino de Deus e que governam segundo os mandamentos da palavra de Deus. A palavra de Deus fala para ter amor ao próximo, fala para ser honesto, fala para fazer a administração do tempo, fala a respeito da administração dos próprios negócios, fala a respeito da mordomia. O que é mordomia? É você receber um talento e você cuidar daquele talento com muito zelo, com muito cuidado. Quando uma nação tem pessoas assim, comprometidas com o reino de Deus, que entregam a nação para Deus e para a liderança de Deus, eles fazem com que as decisões políticas, que são as decisões relativas a polis do grego significa cidade. Então, no campo de um país seria o próprio país. Quando
o líder, os líderes têm esse compromisso primeiramente com Deus e com os valores e os princípios que Deus ensina, então eles entregam a nação para Deus. A Bíblia fala que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Deus é o Senhor e são obedecidos os seus mandamentos, a nação prospera. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, que colocam a nação para o reino de Deus e para os seus mandamentos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ou seja, quando os seus líderes tomam o caminho errado, porque a palavra pecar significa errar o objetivo. A palavra pecado significa errar o alvo. É por isso que beber, fumar, ver pornografia, adulterar, mentir é pecado. É pecado não porque o padre ou o pastor querem que seja pecado. É pecado porque o objetivo da vida é que você seja feliz no seu casamento, é que você tenha saúde no seu corpo físico, é que você tenha inteligência para tomar as decisões e não fique mergulhado em drogas ou bebida alcoólica e tomando decisões erradas. É por isso que essas coisas são pecado, porque você erra o alvo quando você está mergulhado nessas coisas. Quando a nação peca, quando a nação desvia o alvo, que é entregar a nação a Deus e seguir na justiça, na verdade, na transparência, no cuidado com os recursos financeiros, na gestão financeira, ela muda de governo a toda hora. Quando a nação peca, quando ela erra nessas questões, na administração, ela muda de governo a toda hora. Porque o povo percebe que as decisões políticas são erradas e quando tem eleições, o povo sempre muda. Ora muda para um partido, ora muda para outro partido e vai tentando encaixar a resposta do bem do povo. Quando na verdade a resposta do bem do povo vem de ter líderes que cumprem os mandamentos de Deus. Versículo 3. E esse versículo 2 nos dá um alerta. Preste atenção em quem você vota. Preste atenção se a pessoa tem inteligência e sensatez, se ela tem compromisso com o reino de Deus, e o compromisso não é apenas de boca, se a pessoa fala e faz as coisas certas. Versículo 3. Porque se você, antes de ir para o 3, porque se você toma decisões erradas na escolha de políticos com base em promessas, você acaba sofrendo a consequência junto com a nação pela sua decisão. O seu voto, esse versículo 2 fala sobre a importância do nosso voto, de escolher líderes comprometidos com o reino de Deus e que façam a coisa certa. Versículo 3. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Você imagine uma chuva que vem de maneira inesperada e que leva tudo que foi plantado. Você fica decepcionado com isso. Da mesma forma, um pobre que explora outros pobres é como essa chuva, que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quando você conhece um pobre que está explorando os outros, isso mostra que ele não tem sensibilidade. Ele próprio sofre as situações difíceis da escassez, da falta das coisas, e ao invés dele criar alguma coisa, alguma forma de ajudar os outros que estão passando pela mesma situação, ele vai e explora os outros. Então, o que o versículo 3 está dizendo é: se você conhece alguém que está passando dificuldades e essa pessoa se aproveita para explorar os outros, querendo tirar vantagem, não existe mais esperança para essa pessoa. Essa pessoa é como uma chuva destruidora. É uma pessoa insensível. É uma pessoa que só colocando
diante de Deus para pedir que Deus faça mudança na vida da pessoa, mudando essa pessoa. Então o versículo 3 está dizendo: se você estiver passando por uma situação difícil, não se aproveite do próximo. Você já sabe o quanto é doloroso, difícil, preocupante essa situação. Tenha empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro e entender: eu já passei por isso. Eu sei o quanto é difícil isso. Então eu não vou explorar o meu próximo. Ao invés de eu explorar ele, eu vou procurar alguém que tenha riqueza e que possa me ajudar. Qual é a solução quando nós estamos passando dificuldades? Procurar alguém que está em condições melhores e que tenha um bom coração e que possa nos ajudar. Bata na porta de alguém que você lembra que pode e tem como ajudar você. Converse com um pastor, converse com um padre, procure algum órgão de governo que dá ajuda, mas não faça a exploração do outro que está passando dificuldade também, porque você será como uma chuva que destrói tudo, você será alguém destruidor. Você tem pessoas que podem ajudar você. Procure pessoas que podem ajudar você. E não explore os outros. Versículo 4. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. Vou ler até de volta essa primeira parte. Quem não respeita a lei de Deus, que é a sua palavra, está do lado dos maus. Então, é por isso que a leitura da palavra é importante. Muitas pessoas pensam: por que eu tenho que ler a Bíblia? Não é que você tem que ler ou não tem que ler, mas é que quando você lê, você vê qual é a lei de Deus e você consegue fazer o que é bom e ficar longe dos maus. Porque quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. E o detalhe aqui é que se a pessoa nunca lê a Bíblia, ela não vai saber o que fazer. Lá em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito que o meu povo perece pela falta de conhecimento. Quando você não tem conhecimento a respeito da vontade de Deus, você erra. E o próprio profeta Oséias foi usado por Deus para dizer: vocês estão errando porque vocês não conhecem a lei de Deus. Se vocês souberem a lei de Deus, vocês vão acertar. Então, se você nunca leu a Bíblia, faça um esforço para fazer a leitura da Bíblia. Tenha prazer em ler a Bíblia. Você sabia que se você ler 3 capítulos por dia, você termina a leitura da Bíblia em 1 ano? Se você ler 3 capítulos todos os dias, no final de 1 ano, você leu a Bíblia inteira. Então, quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. Qual é a lei de Deus em relação à vida espiritual? Em relação à vida espiritual é você orar, ler a Bíblia e jejuar. Qual a lei de Deus em relação à nossa alma? A nossa alma é onde estão os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos. É que os nossos pensamentos sejam para amar a Deus em primeiro lugar, e quando o, o objetivo de Deus é amar a Deus em primeiro lugar, significa amar tanto Deus que você não fique preocupado com relação às coisas dessa terra. Tem muitas pessoas que caem em depressão e em ansiedade porque elas não estão amando a Deus em primeiro lugar. Se você amar a Deus em primeiro lugar, você vai dizer: Deus é perdão, eu vou perdoar o próximo. Deus é provisão, eu não me preocuparei com o futuro. Só de você colocar Deus em primeiro lugar, você já vence a depressão, que é ficar mal em razão de coisas que ocorreram no passado, não perdoar, por exemplo, ou ficar com remorso porque fez alguma coisa errada e ficar carregando culpa. Tem pessoas que estão em depressão porque estão com culpa.
fizeram alguma coisa errada no passado. Deus, ele sempre nos perdoa. Quando você sabe que fez algo errado para alguém, você pode melhorar fazendo algo que possa corrigir isso. Não erre mais. Não erre mais. Se você está nessa situação de ter feito mal para alguém, está com culpa, leia depois o Salmo 51. Você verá ali que Davi cometeu um pecado sério. Ele adulterou com a mulher do vizinho e depois mandou matar o marido dela para poder ficar com essa mulher. Ele não matou de maneira direta, mas ele pediu que o general do exército colocasse o marido dela na frente da batalha onde ficavam os mais valentes, porque ele sabia que naquela posição ele poderia ser atacado e morto, e foi o que aconteceu. Mas depois ele se arrependeu, ele ficou com culpa e escreveu o Salmo 51, onde ele fala que ele está pedindo perdão e ele pede a Deus que crie nele um coração puro e reto. Então, quando você está com Deus, você consegue receber o perdão e dar o perdão a você mesmo, muitas vezes. E você não fica ansioso. E com relação à lei de Deus quanto ao corpo, é cuidar de beber água, cuidar do sono, cuidar dos estudos. Você precisa ler livros para desenvolver a sua mente, porque Deus ele deseja que todos tenham crescimento e desenvolvimento. Ele é um Deus que trabalha o tempo todo. Quando nós falamos a respeito de Deus, nós pensamos num Deus que todos os dias está dando vida, derramando saúde, levando as pessoas que já deu o tempo delas. Quando alguém morre, muitas pessoas ficam tristes porque perderam a pessoa, mas é Deus que tem o controle sobre isso, sobre os nossos dias na terra. Então, quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. Tem pessoas que vão antes do tempo como resultado de não terem cuidado do seu corpo. E Deus, ele respeita a própria lei dele. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Colheu, semeou a, a bebedeira, vai ficar com cirrose. Semeou o adultério, a prostituição, vai ter problemas no casamento, vai enfrentar situações difíceis na sua casa. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Versículo 5. Os maus não sabem o que é justiça. Justiça significa, na Bíblia, a vontade de Deus. Então os maus não sabem qual é a vontade de Deus. Eles não sabem o que é justo, o que é verdadeiro, o que é honesto na visão de Deus. Mas os que procuram, veja, os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Veja que o versículo 5 fala sobre a importância de procurar conhecer. Por isso, a importância de ler a Bíblia, de participar das reuniões, dos cultos, de participar da comunhão, para você saber qual é a vontade do Senhor. Versículo 6. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O versículo 6 não significa que a pessoa deve ser pobre. Significa que a pessoa deve ser honesta. A mensagem é: seja uma pessoa rica e honesta. Uma pessoa rica espiritualmente, que conhece a lei de Deus, que ora, lê a Bíblia, tem preparo para poder ajudar o próximo com relação a buscar a Deus. Uma pessoa rica em relação aos seus pensamentos. Uma pessoa que tem vontades que são de agradecer, ter preocupação com o próximo, ter amor pelas pessoas da própria família, ter riqueza, ser um bom pai, uma boa mãe, buscar conhecimento para treinamento dos seus filhos, para prepará-los para que sejam
futuros cidadãos do céu e bons cidadãos na terra. Isso fala sobre riqueza e também riqueza de saúde, porque cuidam da sua mente, não e lendo, buscando conhecimento e porque cuidam do seu corpo físico, praticam atividade física de maneira regular, tomam água, bebem mais água, cuidam de eliminar refrigerantes, bebidas açucaradas, cuidam da sua alimentação, cuidam da sua saúde. É melhor você ser rico espiritualmente, mentalmente e no corpo físico e honesto, do que ser uma pessoa que é rica, mas desonesta. Ser uma pessoa rica e desonesta com relação ao compromisso em fazer a coisa certa. Versículo 7: O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. O versículo 7 fala sobre a importância dos ambientes que você frequenta. As amizades que você faz nos ambientes que você vai são importantes para definir o seu futuro. Existe uma pesquisa que revela que você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Se você anda com pessoas que leem, que estudam, que buscam a palavra, você vai se tornar igual a essas pessoas. Lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20, está escrito assim: Anda com o sábio e se tornará um sábio, mas o companheiro, o amigo dos tolos, será destruído. Então, o texto fala aqui no versículo 7 de Provérbios 28 que o moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. As más companhias vão corromper a sua vida. O Salmo 1 fala sobre isso, que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele fala, nem fica perto de quem vive fazendo coisa errada. Antes, o versículo 2 do Salmo 1 fala assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite para fazer tudo o que nela está escrito. Porque quem faz isso prospera em todos os seus caminhos. Versículo 8: Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. O versículo 8 está dizendo que a pessoa que enriquece, cobrando juros dos outros, acaba, em algum momento da vida, partindo, em algum momento da vida, ele vai deixar essa riqueza para uma outra pessoa que vai ser bondosa com os pobres. O que o versículo 8 está dizendo? Nem sempre ele vai levar dessa vida. Na verdade, todo rico que ama o dinheiro parte dessa vida com as mãos vazias. Não carrega, não leva nada de dinheiro. Ele pode até pedir em algum testamento que todo o seu dinheiro vá junto com ele, depositado no seu caixão. Mas ele não vai conseguir desfrutar de uma moeda sequer, porque ele deixa tudo nessa vida. Então, não fique dedicado a buscar riquezas nessa vida e nessa terra, porque aquilo que você consegue aqui vai ficar aqui. Para onde vai a sua alma? Jesus disse em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, veja aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. 20. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu,
onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. 21. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Se vocês ficarem ajuntando riquezas nessa terra, o seu coração estará aqui na terra. Mas se vocês estiverem aqui no versículo 20, ajuntando riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruir e os ladrões não podem arrombar e roubar, então você terá a vida eterna. E a vida eterna significa estar para sempre com Deus. E enquanto você estiver aqui, você vai usar a riqueza para ajudar os que precisam, vai ajudar a riqueza para instruir outras pessoas. E riqueza aqui não é só dinheiro. Quem é rico espiritualmente compartilha a palavra, compartilha a oração, compartilha que as pessoas jejuem e faz com que as pessoas tenham riquezas espirituais. Quem tem riquezas espirituais e cuida das suas vontades, dos seus pensamentos, ajuda as pessoas a melhorarem o seu desenvolvimento pessoal, a sua carreira profissional, os seus relacionamentos com os colegas, as escolhas por amigos melhores, ajuda as pessoas a buscarem atividades físicas e a cuidarem do seu corpo, da sua saúde, a buscarem educação financeira para fazerem gestão dos seus recursos de maneira mais inteligente e faz as pessoas prosperarem, ajuda as pessoas a serem melhores cidadãos, tomarem decisões certas. Então, riqueza não é só sobre dinheiro. Quando você compartilha a palavra de Deus, quando você compartilha o bem com um conselho sincero e que ajuda o seu próximo de cair em uma situação difícil, você está sendo uma pessoa que está compartilhando riqueza, você está sendo rico, está sendo rica quando você ajuda o seu próximo. Voltando aqui para Provérbios 28, nós lemos o versículo 8, vamos para o 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Se você não obedece à lei de Deus, você gera uma barreira. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, eu não vou abrir esse texto, vou apenas citá-lo aqui, está escrito assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa alcançar vocês, e os seus ouvidos não estão entupidos, para que não possa escutar a oração de vocês. Mas é que quando vocês pecam, quando vocês erram, quando vocês não obedecem à lei dele, ele não estende a mão. Ele não ouve as orações, porque ele não tem compromisso. Imagine que alguém bate na porta da sua casa e essa pessoa, você já ajudou ela várias vezes, já tentou ensiná-la a fazer a coisa certa muitas vezes, e essa pessoa desrespeita você, ela desonra você, ela ignora totalmente você e não respeita você. Se ela bate na porta da sua casa, você vai dizer a ela: eu já ajudei você muitas vezes, eu já disse a você o que fazer, e você veio e desrespeitou a minha pessoa. Você desonrou a minha família, você não me honra e não me respeita. Então você não tem nada comigo. Deus, ele despreza as orações de quem não obedece a sua lei. Ele olha e fala: por que você está pedindo alguma coisa para mim? Você não se importa comigo, você não se importa com o meu reino, você não está preocupado, você não está preocupada com nada que diz respeito ao meu reino. Então por que pede alguma coisa para mim? Deus despreza as orações de quem não obedece a sua lei. Versículo 10. E essa é a razão pela qual muitas pessoas estão há 20, 30 anos na igreja e elas ficam ressentidas quando vem alguém que aceitou a Jesus ontem e que de repente começa a prosperar
de maneira muito rápida, porque a pessoa que aceitou a Jesus ontem começou a seguir a Deus com sede, logo se batizou, logo começou a seguir a Jesus, fazendo a coisa certa, e a pessoa começa a receber respostas, respostas e respostas. Enquanto aquela pessoa que está há 20, 30 anos ora, 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 e ela não vê respostas. Versículo 10. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Então, faça a coisa certa, você vai ter a recompensa por fazer a coisa certa. Não engane e não leve os filhos de Deus a praticarem coisas errôneas, porque você vai cair na própria armadilha. 11. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Aqui no versículo 11 está falando a respeito de riqueza e de pobreza financeira. Tem aquela pessoa que é rica de dinheiro e ela pensa assim: eu posso comprar o que eu quiser, eu tenho tudo. Tem aquele rico que pensa assim: se eu não sei construir, eu pago. Se eu quiser sair com quem eu quiser sair, eu pago. A pessoa pensa que é sábia, ela pensa que com o dinheiro dela ela pode tudo. Mas a pessoa que não tem tanta riqueza financeira, mas que tem inteligência, que tem sabedoria, olha para esses ricos e logo percebe a pobreza espiritual delas. Logo, quando conversa com elas, vê que a única coisa que elas têm é dinheiro. Elas podem morar numa mansão, elas podem ter carros caríssimos, mas quando você conversa com um rico assim, que é rico só de dinheiro, você logo vê: olha aqui, eu tenho dinheiro, eu posso comprar o que eu quiser, eu posso ir para onde eu quiser. E aí você pode perguntar: você já aceitou a Jesus? Você sabe que tudo que você tem aqui é lata e tijolo? A sua mansão é só um monte de tijolo, de vidro, de pedra, e o seu carro é um monte de lata. Você sabe para onde vai a sua alma se você morrer agora? Então ele vai dizer assim: ah, isso não tem valor. Quem disse que existe vida eterna? Quem disse que existe Deus? Então o rico ele pensa, porque ele confia na sua riqueza, que ele é o sábio. Ele vai olhar para aquele que tem menos dinheiro, que ele vai dizer: você pode comprar esse carro que eu tenho? Você pode comprar essa mansão que eu moro? Você pode ir para o lugar que você quiser, a hora que você quer? Mas o pobre que é inteligente, aquele que não tem aquela riqueza financeira e sabe o que tem valor nessa vida, conhece muito bem o discurso desses que ficam só mergulhados em riquezas, em dinheiro, que tem o dinheiro como Deus. E aqui cabe perguntar: você já aceitou a Jesus? Porque se você não aceitou a Jesus, você ainda não acessou a riqueza que Ele tem para nós. Nós somos pecadores. Nós temos inveja, mágoa, ódio, raiva, ressentimento, pensamentos maus em relação a fazer a coisa certa. Muitas vezes pensamos em enganar o próximo, levar vantagem. Outros caem na pornografia, não têm muita força para serem fiéis no casamento. Outros caem na mentira. Outros caem na tentação de quererem ser ricos, porque pensam que se tiverem muita riqueza financeira estarão felizes. Cada um cai em alguma coisa. Todos somos imperfeitos, mas Jesus veio para morrer na cruz para dar salvação a nós. Se você aceita Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados, você é justificado deles e você pode estar com Deus. Então, se você quer aceitar a Jesus agora e ter essa riqueza espiritual e que se reflete na sua vida aqui na terra,
porque você vai viver uma vida de paz, você vai ter pensamentos abundantes, você vai ter sabedoria para liderar a sua casa, liderar primeiro a sua própria vida, os seus pensamentos, o seu cuidado com os seus pensamentos, o seu cuidado com o seu corpo físico, o seu cuidado em relação à sua vida, e depois isso vai se refletir na sua família, nos seus relacionamentos, e quando você partir, você estará para sempre com Ele no céu. Se você quer isso, quer aceitar a Jesus, faça essa pequena oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar aqui na terra até o céu, até a eternidade. Amém. Com essa oração, você disse que Jesus é o teu Senhor, então agora Ele lidera a sua vida. Ore a Ele, busque ler a palavra, procure uma comunidade de fé, uma igreja local, onde você possa fazer um discipulado, que é um treinamento dos princípios da Bíblia. Batize-se nas águas. Quando você se batiza nas águas, aquilo significa que você está morrendo para o seu velho eu, está saindo das águas, pronto como uma nova pessoa para seguir a Jesus. E participe da ceia. Depois que você se batiza nas águas, que você quer viver publicamente para Deus, você entra na participação da ceia, onde você come um pedaço de pão que é partido, que simboliza o corpo de Cristo, e você toma o cálice com o suco de uva, que simboliza o sangue que foi derramado pela sua salvação. Siga a Deus e Ele vai estar com você sempre. Versículo 12. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. O versículo 12 é mais um texto dentro do próprio capítulo 28, duas vezes, é a segunda vez que está falando a respeito da importância dos líderes obedecerem a Deus. E fala mais uma vez, preste atenção em quem você vota. Vote em pessoas que estão do lado dos bons, dos que honram a Deus. Porque se o poder cai na mão dos maus, o povo sofre, padece. 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Versículo 13 fala sobre arrependimento. Se você tem cometido pecados, procure confessar a Deus. Coloque-se em arrependimento. Tem pessoas que escondem os seus pecados. Por exemplo, a inveja é um pecado terrível. As pessoas têm muita dificuldade em admitir que estão com inveja. E por que que as pessoas têm dificuldade de admitir que estão com inveja? Porque quando você admite que você está com inveja, você está dizendo que você está com um sentimento muito ruim em relação ao próximo. Mas o versículo 13 ensina que se você confessa a Deus, eu estou com inveja sim, porque eu queria ter isso e eu não tenho. Aquela pessoa está tendo. Quando eu falo, eu consigo que Jesus tome o meu pecado de mim. Quando eu confesso o meu pecado, eu tenho a chance de me arrepender. Eu tenho a chance de me limpar daquela coisa errada. É como quando você lava uma ferida. Você precisa esfregar ela. Se você olhar para a ferida e disser, é muito feio olhar para essa ferida, eu não quero tratar dela, eu não vou nem olhar para ela. Então ela vai ficar pior, ela vai aumentar. Mas se você tratá-la, você consegue ficar melhor. Então, com o pecado é a mesma coisa. Um outro pecado que as pessoas escondem é pornografia. As pessoas têm vergonha de dizer, eu estou mergulhado nisso. Mas, se você confessa, eu estou preso nisso, eu tenho que abandonar isso. Quando você admite, você consegue se arrepender e sair daquilo. Então Deus, Ele quer mais que você reconheça o pecado.
O próprio Salmo 51, que nós falamos há pouco atrás, quando Davi cometeu adultério e depois mandou matar o marido de Batseba, o nome da mulher era Batseba. Ele escreveu o Salmo 51 confessando o pecado. E quando ele confessou, ele pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele pediu que o Senhor crie no meu coração a capacidade de ser puro, porque eu não tenho essa capacidade, me ajuda nisso. Então, confesse o seu pecado. Ao invés de você esconder, admita seus erros diante de Deus. É bom você ter alguma pessoa da sua confiança, algum irmão em Cristo, você que é homem, um irmão de confiança, que você possa falar das suas dificuldades para ele, que ele possa compartilhar os desafios dele para você. Você que é irmã em Cristo, você que é mulher, é bom ter uma outra mulher para que você possa falar a respeito dessas coisas, uma pessoa que realmente tenha confiança sua. Se você não tem essa pessoa, confesse a Deus. Entre no seu quarto, fale em oração: Senhor, eu estou pecando nisso, eu estou errando nisso. Diga qual o erro que você está cometendo, talvez a impaciência, a falta de domínio próprio. Fale a Deus e peça ajuda a Ele. Peça ajuda ao Espírito Santo. Versículo 14: quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele cairá na desgraça. Temer pode significar ter medo e pode significar ter muita consideração e respeito. Aqui significa o segundo sentido. Quem tem extremo respeito pelo Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Ter extremo respeito pelo Senhor é ler a palavra para saber qual é a vontade dele e andar na vontade dele. Quem tem extremo respeito por Deus deseja conhecer a vontade dele e praticar a vontade dele. 15. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. Mais um versículo, é o terceiro versículo que fala sobre como é terrível você ter um governo mau. É como um leão furioso ou um urso feroz. Poderíamos dizer que um leão furioso devora tudo. Um urso feroz devora tudo. Um governo mau quer buscar todas as riquezas de todo o povo só para o seu próprio benefício, sem dar nada para o povo. Versículo 16: o governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Mais um versículo, ó, o quarto versículo, falando que o governador sem juízo será um ditador cruel. Que não tem juízo significa que não faz a vontade de Deus. O governador que, ao invés de se preocupar, quem é um governador? Um governador é alguém que deveria ser o mordomo, o servo do povo, que luta pelos interesses do povo, que faz a justiça, que é fazer a mordomia. Mas o governador que não tem juízo, ou seja, que não está preocupado com a justiça e em fazer o que é correto, que é servir o povo, será um ditador cruel. Será alguém que vai dizer: vocês é que me obedecem e eu pego tudo de vocês. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Até agora, tem sido difícil encontrar um governo que odeia a desonestidade. E por isso, nós vamos vendo em todos os países do mundo que os governantes sempre são trocados. Versículo 17. O assassino cava muito depressa sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. O versículo 17 está dizendo que quem anda fazendo as coisas erradas, matando a sua própria vida, como que é matar a própria vida? A pessoa não cuidar da sua vida espiritual, da sua alma e do seu corpo físico. Ele está cavando muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. O texto fala: não tente fazê-lo parar, porque o assassino é aquele que faz a coisa errada e você tenta corrigi-lo e ele continua fazendo a coisa errada. Então o texto está dizendo: se você já tentou ajudar alguém
e essa pessoa não ouviu, não tente fazer que ela pare. Ela vai. Mesmo que você queira muito que ela não erre, ela vai cavar a própria sepultura dela. Versículo 18. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. A importância da honestidade para poder andar de cabeça erguida, como diz o versículo 1, que quem é honesto anda como é valente como um leão. Versículo 19. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Como que você tem gastado o seu tempo? O versículo 19 fala sobre a administração do seu tempo. Quem fica cultivando a terra aqui significa a sua própria vida. Quem cultiva o seu crescimento espiritual, o seu desenvolvimento pessoal e profissional, que está sempre buscando sabedoria, conhecimento a respeito de coisas novas, para poder investir em coisas novas, para querer saber mudar de carreira, para ter um rendimento, um ganho maior. Quem sempre está buscando prosperidade, sempre vai ter comida com fartura. Mas quem gasta o tempo com fofoca, mentira, ficar vendo Facebook, Instagram, rede social dos outros, quem gasta tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Versículo 20. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Quem tem pressa de enriquecer muitas vezes engana, trapaceia, vende produto falsificado, vende coisas que não são úteis, que depois logo quebram. Ela não vai ficar sem castigo. Ela vai receber o, o rótulo de desonesto, mentiroso, trapaceiro, enganador. Então veja bem o que você vende. Veja bem em que negócio você se envolve. Busque fazer aquilo que é verdadeiro, que é honesto, que você vai ser cheio de felicidade. 21. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso, até por pouco dinheiro. O versículo 21 fala uma verdade. Nós sabemos que existem juízes que favorecem coisas erradas, decisões que são injustas porque aceitam suborno. É fato, isso faz parte da terra, mas o versículo 21 está dizendo: é errado favorecer alguém no tribunal, mas está dizendo assim, você que quer seguir a Deus, e você que ocupa um cargo de poder, de liderança, na hora que for julgar alguém, seja justo, seja verdadeiro, porque essa é a vontade de Deus. Vai ter pessoas que fazem a coisa errada e até fazem por pouco dinheiro, mas não olhe para elas. Elas estão fazendo a coisa errada. O versículo 21 está aqui para afirmar: não faça a coisa errada, faça a coisa correta. Mesmo que você veja seus colegas fazendo coisas erradas, não faça o mesmo que eles. Versículo 22. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Então, ganância é a ânsia de ganhar mais. O ganancioso tem tanta ânsia de ganhar mais do que merece que ele vai passando por cima dos outros, enganando e trapaceando para conseguir ficar rico logo. Só que nessa ânsia ele está focando na riqueza e está dando um tiro no próprio pé. Está dando um tiro que leva ele para a pobreza, porque ele vai perder credibilidade, confiança, não vai ter permanência no mercado, que é o que dá a verdadeira riqueza. É você conseguir ficar no mercado, vendendo por muitos anos. Versículo 23. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Versículo 23 fala: é melhor você ser honesto e verdadeiro, sincero, do que aquele bajulador que dá tapinha nas costas e depois vai ser reconhecido como mentiroso. A pessoa vai lembrar que você deu tapinha nas costas e não disse para ela o que ela deveria fazer, não a corrigiu. 24. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. Nada pior do que a pessoa que rouba a própria família, a pessoa que rouba os próprios pais,
a pessoa que rouba, as pessoas que moram junto. Porque o ladrão comum, você espera que ele venha e possa te roubar, mas você tem confiança nas pessoas com quem você mora, você acredita que a pessoa é confiável. Então, é pior aquele que rouba os pais, aquele que rouba a própria família, do que um ladrão comum. 25. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. O egoísta só pensa na própria vontade. Então, se não for de acordo com o que ele quer, ele vai causar problemas, ele vai gerar discussão. A pergunta aqui é: como você tem sido com relação à sua vida? Tem sido mais compreensivo? Tem amado o próximo? Ou você tem sido egoísta? No casamento, o egoísta sempre causa problemas. A esposa fala para o marido melhorar em algumas coisas. O egoísta continua fazendo as mesmas coisas porque ele só está preocupado com ele próprio. A esposa ouviu algumas coisas que o marido pediu. A egoísta vai ignorar e vai sempre trazer problemas. Mas quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia que o que Deus ensina na palavra é correto e faz, terá sucesso. 26. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem segue os ensinamentos dos sábios, que são os ensinamentos de Deus, terá segurança. 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Esse versículo, em uma outra versão, diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Então, quando você empresta a Deus, Deus, ele é o maior e melhor pagador. Ele vê que você ajudou os pobres, ele nunca vai desonrar a própria palavra. Quando você honra aqueles que precisam, ele se agrada. E ele mesmo cuidará daqueles que ajudam o próximo. 28. Quando os maus sobem ao poder, veja o sexto versículo. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Muitos versículos aqui em Provérbios 28 falando sobre a importância de escolhermos bem os políticos, os líderes da nação, porque isso se repercute na nossa vida diária. E muitos versículos falando sobre ajudar os necessitados, ajudar os pobres, buscar vencer o egoísmo, buscar ser uma pessoa que realmente se desenvolve espiritualmente, porque só ter riqueza financeira não é suficiente. A pessoa pode ter muita riqueza financeira e ser uma pessoa muito pobre, que pensa que é sábia, que pensa que pode tudo, quando a pessoa nem sabe, porque é muito cega, é uma pessoa que não vê que a vida é um sopro e ela pode passar de uma hora para outra e a pessoa que não estiver com Jesus não terá a salvação. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos pela meditação em Provérbios 28. Pedimos que o Senhor nos dê a verdadeira riqueza, que é Cristo, que é a nossa salvação. Queremos pedir que possamos ser melhores pais, melhores amigos, melhores líderes, melhores empresários, melhores colaboradores. Que o Senhor venha abençoar os que são colaboradores, derramando sobre eles as tuas riquezas espirituais e também desenvolvimento e crescimento para que possam ter os seus negócios, que possam viver essa fase como colaboradores como uma etapa da vida, mas que não fiquem acomodados, mas que busquem treinamento, desenvolvimento e habilidades para abrirem, terem os seus próprios negócios. Não é sobre ter mais dinheiro por ter mais dinheiro, mas é sobre prosperar como na natureza. Uma macieira e uma mangueira sempre dão frutos e vão se renovando constantemente e sempre assim também o Senhor se alegra quando o teu povo cresce, se desenvolve e produz novos frutos, frutos de terem os seus negócios e poderem contratar outros colaboradores, de poderem abrir negócios e ajudarem outras pessoas, de terem uma visão empreendedora
de crescimento e não de comodismo e de está bom para mim, porque isso está relacionado ao egoísmo, a pensar só em si e não pensar em multiplicar, que vai trazer a salvação e o reino de Deus na terra. Que as coisas aconteçam assim na vida de todos que confiam no Senhor e aqueles que estão adormecidos na fé, que sejam despertados pelo Espírito Santo agora para que entendam o teu reino e o comprometimento com a tua causa. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.